Você achou Tiago aí? Tiago capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia. Epístola de Tiago, capítulo 1. A princípio nós vamos ler apenas o versículo 1. Diz assim: Tiago, ele se apresentando, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensação, saudações. Irmãos, nós vamos trabalhar aqui, eu acredito que isso vai dar umas 15, 16 mensagens, porque essa carta é muito rica. E nós vamos ao longo dessas semanas, a partir de hoje, trabalhar a epístola de Tiago, a carta de Tiago. E aqui há muita sabedoria para mim e para você. E olha que coisa interessante, ao contrário do apóstolo Paulo, que escreveu lá para a igreja de Tessalônica, que escreveu lá para a igreja em Éfeso, que escreveu lá para a igreja em Coríntio, para igrejas específicas. Paulo enxergava a realidade, ele tinha informações, o Espírito Santo lhe trazia algumas revelações, e debaixo daquela necessidade, aquilo que aquela igreja estava vivendo, Paulo escrevia as cartas e mandava as recomendações guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ao contrário, esta carta aqui, Tiago escreve, como ele diz aqui, né? As 12 tribos que se encontravam na dispersação, ou seja, Tiago escreve aqui para todos os judeus que haviam se convertido e estavam espalhados pelo mundo. Então ele escreve para todos. Só que assim, irmãos, aqueles judeus já morreram, aqueles judeus já passaram. Então esta carta fica para mim e para você nos dias de hoje. Então as recomendações que Tiago escreveu aqui, ele está escrevendo para a igreja de hoje. Naquele dia, naquele tempo em que ele escrevia essa carta, ele escrevia para todas as igrejas que estavam espalhadas, guardando a doutrina, dando ensinamento, mostrando o melhor caminho. E isto hoje serve para mim e para você. E quem era Tiago, irmãos? Esse Tiago aqui que escreve a carta é o Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José, o irmão de sangue de Jesus. E olha que coisa interessante, irmãos, esse Tiago, depois da morte de Jesus, ele não, no tempo em que Jesus estava vivo, ele não havia se convertido, ele só se converteu a partir da ressurreição de Jesus. Como diz bem, o Senhor diz, né? O profeta da sua casa não tem valor. E os irmãos de Jesus só se converteram após a sua ressurreição. Esse Tiago aqui, após a morte de Jesus, após a sua conversão, ele vai assumir uma das maiores igrejas da época, que é a igreja de Jerusalém. E quem era o pastor da igreja de Jerusalém? Era o outro Tiago, o Tiago apóstolo, aquele a quem Jesus escolheu, o Tiago, irmão de João. Esse era o pastor de lá. Mas o que acontece com Tiago apóstolo? Ele é preso pelo Império Romano, ele é martirizado e morto. Aí o que acontece? Este Tiago, irmão de Jesus, que havia se convertido, estava ascendendo no meio do ministério, ele assume a igreja de Jerusalém, e ele vira um grande discípulo, um grande homem de Deus. E as coisas que ele deixa escrita aqui para mim e para você são pérolas fabulosas. Eu tenho certeza que ao longo das semanas, ao longo dos domingos aqui, você vai ser muito enriquecido com tudo aquilo que esse grande homem de Deus deixa para mim e para você. Amém? Então esse era para você conhecer um pouquinho a história, né? Porque tem muito Tiago na Bíblia. Agora cada Tiago teve a sua função e teve a sua experiência, né? Então ele começa dizendo aqui, olha o que diz o versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias tribulações. Aí ele continua: sabendo que a vossa provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Algumas traduções diz gozo, diz alegria. Mas olha que coisa, irmãos, olhando humanamente, vamos esquecer aqui a questão espiritual. Mas olha aqui, ele está dizendo para mim, ele está recomendando para mim aqui, e dizendo que eu e você, quando passarmos por provações, quando passarmos por lutas, que estas coisas precisam trazer ao meu e ao seu coração alegria, gozo. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Eu estava no hospital ontem visitando a irmã Elaine, que está com um probleminha lá. Graças a Deus ela está bem melhor. Estava com a perna, uma ferida necrosada, pegou uma bactéria, uma infecção. E assim,
o estado que a perna dela estava é um negócio até meio assustador. Mas graças a Deus o Senhor tem cuidado, e provavelmente agora na segunda-feira ela já vai ter alta. E eu falava isso com ela, comentava isso com ela, né? Quando nós estamos passando por uma provação, quando nós estamos passando por uma luta, a última coisa que vem ao nosso coração é alegria, é gozo, né? É satisfação. Mas olha que coisa interessante, Tiago está dizendo e está nos recomendando aqui, que quando nós passarmos por provações, por lutas, por deserto, isto é motivo de alegria para o meu e para o seu coração. Mas o porquê disso? Porque ele diz que, sabendo da vossa aprovação, que isso produz fé e perseverança. É no momento de provação, é no momento de luta, é no momento de dificuldade, que no nosso coração, daqueles que realmente confiam em Deus, é nesse momento que o nosso coração, que a nossa alma mais produz perseverança. Então ele diz, olha, no todo, a provação, a dificuldade não é tão ruim, porque é neste momento que você vai ter mais intimidade com Deus, é nesse momento que você vai gerar mais perseverança no seu coração, é nesse momento que você vai aprender a confiar mais nele, é nesse momento que você vai aprender a esperar mais nele, é nesse momento que nós aprendemos a descansar mais nele. Porque quando as coisas vão bem, quando está tudo caminhando bem, irmãos, é fácil. O difícil é quando as coisas não estão caminhando da maneira que nós planejamos, da maneira que nós queríamos, da maneira que nós desejamos. Então, quando o Tiago nos instrui a isso, ele está dizendo, é nesse momento de dificuldade, nesse momento de provação, que o seu coração vai produzir perseverança, vai produzir mais fé, vai produzir mais esperança, crendo que Deus, aquilo que nós falamos aqui todos os domingos, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. É nesse tempo, irmãos, que nós precisamos esperar, que nós precisamos aprender a confiar nele, esperar nele e principalmente descansar nele. Então o que Tiago nos ensina é exatamente isso. Aí indo lá para o versículo 4, olha o que ele fala aqui. Ora, a esperança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, em nada imaturo, em nada desistindo no meio do caminho. Aqui ele está falando o seguinte, está falando a respeito de que é nesse tempo que nós aprendemos a sermos mais íntegros, a amadurecermos nas nossas dificuldades. É nesse tempo que a gente mais cresce. São as lutas e as dificuldades que nos aproximam mais de Deus. É no tempo de tribulação, é no tempo de dificuldade que nós aprendemos mais a confiar nele. É que nós crescemos espiritualmente, que nós guardamos ainda mais a nossa integridade. Então ele diz, olha, olhe para a tribulação, olhe para a dificuldade como sendo algo que Deus permitiu na sua vida para o seu próprio crescimento. Então é esse que tem que ser o meu e o seu entendimento. Olha agora o que ele diz no versículo 5 e 6. Se porém alguns de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e nada lhes improperará, e lhe será concedido. Versículo 6, peça-lhe também com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de bom ânimo, dobre inconstantemente todos os seus caminhos. Aqui ele nos ensina o seguinte, irmãos. Como eu falei anteriormente, o Senhor nos ensina que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Nós falhamos muitas vezes como pais, como profissionais, na vida financeira, na nossa própria saúde, muitas vezes por falta de conhecimento. E aqui ele nos ensina o seguinte: se nós queremos conhecimento, peçamos ao Senhor. Busquemos no Senhor, porque Ele vai nos dar liberalmente, Ele vai nos liberar conhecimento. Basta que eu e você busquemos isso com fé. Agora deixa eu falar um negócio para você, irmãos. São nos livros, não são nos livros, não são nas cadeiras acadêmicas que nós vamos conquistar a sabedoria do céu.
Nós vamos conquistar a sabedoria do céu, buscando no Senhor. É de lá. A minha pergunta para você nessa manhã é: o que você faz? O que você faz quando você precisa tomar uma decisão? Quando você está em dúvida? Quando você precisa tomar uma decisão relacionada ao seu casamento, relacionada à sua família, relacionada à sua vida profissional? O que você faz? Você vai buscar conhecimento aonde? Nos livros? Você vai buscar conhecimento aonde? Na terapia? Você vai buscar onde? Não que essas coisas não sejam importantes, são importantes. Mas você tem buscado sabedoria do céu. Você tem buscado sabedoria das Escrituras. E Tiago está nos ensinando exatamente isso. Se você quiser sabedoria, peça ao Senhor, busque no Senhor, porque Ele vai te conceder de maneira liberal. Aquilo que você precisar, aquilo que você desejar, Ele vai te conceder. Ele vai te conceder livremente. E aí ele continua. Não é apenas eu pedir as coisas ao Senhor, eu pedir sabedoria. Ele diz aqui que nós precisamos exercitar a nossa fé. Muitas vezes, irmãos, domingo após domingo eu faço apelos aqui, e muitas vezes as pessoas vêm: não, eu preciso ir. Alguns vai: não, eu vou em respeito ao pastor. Outros, eu não sei qual é. Mas deixa eu falar um negócio para você. Se você quando vem à frente, se você quando pede uma oração, se você quando fala com Deus, se você não tem fé, como que o Senhor pode fazer? Como que o Senhor pode fazer? Se você não exercita a sua fé, se você não pede com fé, não vai à frente, não se coloca diante do altar do Senhor com fé. Ele está dizendo, porque aquele que não tem fé é como um homem inconstante, é como aquele que tudo que começa não termina. Então, ele nos ensina aqui que nós devemos pedir, mas não só pedir, mas pedir com fé. E à medida que nós pedimos com fé, Ele age na minha e na sua vida. Ele trata tantos assuntos, ele vai pulando aqui de assunto para assunto. Olha no versículo 9, o que ele fala? O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se da sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua folha cresce, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, irmãos, para mim e para você, que a riqueza, que ter muitas coisas, é algo efêmero. Isso passa. É bom termos coisas, é bom termos dinheiro, é muito bom. O Senhor está dizendo para mim e para você aqui, que essa distinção, essa separação de quem tem ou não tem dinheiro, de quem é rico ou de quem é pobre, isso não, para Deus não faz diferença nenhuma. Quem faz essa distinção, quem faz essa diferença sou eu, é você, é a sociedade. Muitas vezes a sociedade doente, que quem faz isso é o ser humano, que ainda não teve uma experiência com Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Não importa se você é rico, não importa se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro. O que ele está dizendo para mim e para você aqui é que todas as pessoas diante de Deus são iguais. É por isso, irmãos, ontem eu estive no hospital, e eu sempre falo isso, né? Se tem um lugar que é bom pregar o Evangelho, que é muito fácil pregar o Evangelho, é dentro de um hospital. Porque dentro de um hospital lá, está todo mundo na mesma condição. Você usa lá um calçolão, um camisolão, que fica com os seus busanfãs tudo para fora. Quando você tem que usar, nem uma cueca você pode usar, nem umas mulheres, nem uma calcinha pode usar. Quando você vai pôr, você tem que segurar aqui atrás para nego não ver o seu busanfão ali. Então não importa se você tem um carro importado, não importa se você tem uma casa com uma piscina grande, não importa se a sua cueca é a cueca mais cara, não importa se o seu sapato é de cromo alemão, não importa se o seu terno é Giorgio Armani, não importa se a tua conta está gorda. Lá o pobre e o rico são iguaizinhos, vão deitar na mesma cama, vão usar o mesmo camisolão, vão usar a mesma agulha, vão tomar o mesmo soro, vão ser atendidas pelo mesmo médico e pela mesma enfermeira.
E para Deus é exatamente assim, irmãos. E quando morremos, então, nem se fala. Vai para a mesma cova, mesmo buraco, os mesmos bichos vão comer e assim. Então, o que o Senhor está nos ensinando aqui é: aquele que tem muito dinheiro, aquele que tem muito dinheiro, louve a Deus, seja agradecido por isso, mas saiba que isso, diante de Deus, não tem valor nenhum. Ele diz: olha, use o seu dinheiro para abençoar a outros. Você que quer ganhar mais dinheiro, não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum nisso. Mas não coloque o seu coração nessas coisas. Não gaste a sua vida nessas coisas. Porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Como diz no versículo 11. Porque o sol se levanta com seu ardente calor. E a erva seca, a sua flor cai. E desaparece a formosura do seu aspecto. Ele diz: olha, uma hora isso vai passar. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Cuidado, irmãos, cuidado. Você que tem gastado a sua energia, você que tem gastado a sua juventude, a sua força em querer conquistar. É claro que é bom volto a dizer, termos coisas, mas deixe estas coisas, não deixe que estas coisas te roubem da presença de Deus, te roubem de estar mais próximo de Deus. Não permita isso. Porque como bem nos alerta aqui Tiago, essas coisas passarão, como a erva que seca e perde a sua formosura, como a flor que seca e perde a sua formosura. Aí no versículo 12 ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? O quê? Vocês estão acompanhando o versículo 2? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos. Bem-aventurado o homem que prova com perseverança a provação. Aí ele continua: porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que amam. As coisas não estão caminhando bem, eu continuo glorificando a Deus. Eu recebi uma notícia difícil, eu continuo glorificando a Deus. As coisas não estão como eu imaginava, eu continuo glorificando a Deus. Eu achei que ia melhorar, não melhorou ainda, eu continuo glorificando a Deus. Porque bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a sua tribulação, porque no tempo certo o Senhor vai lhe entregar aquilo que lhe prometeu. Eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei como é que está teu filho, eu não sei como é que está teu casamento, eu não sei o que você tem que pagar amanhã, mas permaneça firme e com perseverança, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai te entregar no tempo certo. Não sei se é amanhã, não sei se é o mês que vem, não sei se é daqui a um ano, mas Ele vai te entregar, porque esta é a promessa. É a promessa. E Tiago nos ensina isso. Alegrem-se. Tenham perseverança, porque no tempo certo Ele vai entregar aquilo que Ele prometeu. Eu vou avançando aqui, porque tem muita coisa para a gente compartilhar ainda. Vá lá para o versículo 13, me acompanhe aí a partir do versículo 13. Olha que coisa interessante, irmãos. Nós vamos aprender algumas coisas práticas aqui, que há muita dúvida. Nós estávamos a semana passada na conferência, e foi falado lá muita coisa que eu já sabia. Muitas coisas que eu já sabia, que eu tenho acompanhado. E todos os pastores, principalmente o pastor Carlos Alberto, o pastor Ronaldo, falaram muito a respeito disso. Há muita loucura, há muita heresia. Às vezes eu mando para alguns aí algumas coisas. Há muita loucura e há muita heresia na internet, por aí. E sabe o que tem acontecido? Tem muito crente, muita gente séria consumindo essas loucuras. Por ignorância, por falta de sabedoria. Pastor Hernandes Dias Lopes, e ele repetiu isso lá. Ele diz assim: você sabia, pastor? Lá tinha muito pastor lá. Você sabia que quando você sobe o púlpito para pregar aos domingos, o seu rebanho já ouviu 2, 3, 4, até 5 sermões durante a semana? De outros pastores? Agora, olha a loucura, irmãos. Olha a loucura. Existem homens sérios. Eu já falei para vocês, quando vocês quiserem eu indico aqui. Existem homens sérios que nós podemos ouvir? Claro que sim. Isso vai acrescentar ao meu coração? Vai. Agora a grande maioria é loucura, irmãos. Estão preocupados com isso.
loucuras e mais loucuras, e isso está confundindo a cabeça do povo. Então, por isso que eu fiz questão de nós trabalharmos durante essas próximas semanas a carta de Tiago, para nós aprendermos o beabá. Infelizmente tem crente velho, Tico, crente de muito tempo, que não sabe o beabá, não sabe o plano da salvação, não sabe distinguir o que é uma tentação, o que é uma provação. Mas por quê? Erreis, por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Você pode até errar, aqui você vai poder até errar, mas não por falta de conhecimento das Escrituras. Porque nós trabalhamos, o caminho é mais difícil, irmã, mais difícil, viu, irmã? Mas é o caminho que nós vamos continuar seguindo, ensinando as Escrituras. O que o povo gosta é: receba, eis que te digo. O povo quer isso, mas o Senhor fala: erreis, por não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Então nós vamos estudar as Escrituras, não que não estudemos, fazemos isso sempre, mas estudar mais ainda as Escrituras. Olha aí a partir do versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: olha só, eu sou tentado por Deus. Não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deixa eu falar um negócio para você aqui: nenhuma tentação na sua vida, seja ela quem for. Pastor, eu gostava de tomar umas biritas, eu fui na casa do meu tio lá, ele estava tomando uma caipirinha, mas olha, como que Deus permitiu isso? Deus não tenta ninguém, Deus não tenta ninguém. E Tiago diz isso: ninguém, ao ser tentado, diga: eu fui tentado por Deus. Não diga isso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o atrai e o seduz. Pastor, ele conheceu uma amante e largou a família. Ela conheceu um amante e largou a família. Como que Deus permitiu isso? Olha o que Tiago nos ensina aqui. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o atrai e o seduz. Aí continuando, versículo 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? O pecado consumado gera... Irmãos, ele dá toda a cronologia aqui, olha que coisa. Então a cobiça entra no coração, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, depois de consumado, gera a morte. E aqui ele não está falando especificamente da morte física, não, irmãos. Talvez a morte física, em alguns casos, até vem, mas não está falando aqui especificamente da morte física, não. Está falando da morte espiritual, que é pior. É melhor você morrer fisicamente do que morrer espiritualmente. Porque se você morrer fisicamente, nos caminhos do Senhor, você vai para a glória. Agora, quando você morre espiritualmente, irmãos, quando vir a morte carnal, você vai para uma outra eternidade. Então ele diz que o pecado gera morte em todas as áreas. Tem gente que não prospera por causa do pecado. Tem gente que não vai para frente por causa do pecado. Tem gente que está perturbado, não consegue dormir por causa do pecado. E deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, minha irmã. Se você estiver envolvido com o pecado, saiba que você não terá paz. Ou você larga essa desgraça, ou você não terá paz. O que o Tiago nos ensina é exatamente isso. É a morte da paz, é a morte da vida espiritual. Aí ele continua aqui, versículo 16. Não vos enganei, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Todo dom, tudo que é aquilo que é bom, a Bíblia diz que não há nada que chegue à nossa mão que do céu não seja dado. Tudo que você tem, a sua casa, a sua família, os seus bens, a sua conta no banco, o seu carrinho que você anda, carro novo ou velho, a sua casa que você mora, grande ou pequena, as roupas que você veste, boas ou não tão boas, tudo aquilo, não há nada que venha à sua mão, que do céu não seja dado. São boas dádivas de Deus, que nos permite tê-las. Tudo isso vem de Deus, vem do céu, vem do céu.
Aí ele continua, toda dávida, todo dom perfeito, são lá do alto descendo do Pai das luzes, que vem a quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Aquilo que ele decretou é decretado, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as suas primícias das suas criaturas. Ou seja, ele quer que eu e você, ele nos criou, ele quer que eu e você andemos em santidade, andemos fazendo boas coisas, porque aquilo que ele gerou em nós são boas coisas, para aqueles que reconheceram a Cristo. E aqui, irmãos, eu queria fazer uma distinção. Em primeiro lugar, Deus não tenta ninguém, nunca diga isso. Deus permitiu que eu fosse tentado. Não, Deus não tenta ninguém. A nossa própria cobiça, a sua própria cobiça que gerou isso, que levou ao pecado. O diabo propõe, coloca lá diante de você a tentação. E você faz, você atende, se você quiser. Então é assim com o diabo. Só que aí que está, eu queria que você abrisse lá em Romanos no capítulo 6. O que o apóstolo Paulo fala a respeito disso? Tem tudo a ver com esse texto de Tiago. Olha o que o Tiago fala a respeito disso, a respeito da tentação, a respeito do pecado, a respeito daqueles que conheceram a Cristo, daqueles que ainda não conheceram a Cristo. Ele diz que aqueles que ainda estão no pecado, eles não tiveram uma experiência com Cristo e ainda são escravos do pecado. Mas a partir do momento que o sangue redentor me lavou, me purificou, eu sou livre, eu não sou mais escravo do pecado. Vêm as tentações, vêm as armadilhas do diabo, mas elas não me pegam mais. Olha o que diz aí Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: que diremos, pois? Havemos de permanecer no pecado, para que abunde a graça? De modo algum. Como que eu quero ser abençoado? Como que eu quero experimentar a graça de Deus? Como que eu quero viver uma vida de santidade, uma vida abençoada, se eu ainda estou no pecado? De modo nenhum. As coisas não combinam. Pecado, a tradução de pecado para o hebraico é separação. O pecado nos separa do Senhor. Aí ele continua: de modo nenhum. Nós que já morremos ao pecado, como ainda viveremos nele? Você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já se batizou, como que você quer continuar vivendo no pecado? Não tem conexão, não dá, uma coisa não combina com a outra. É como óleo e água, não se misturam, não tem jeito. Aí ele continua, versículo 3: porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Aquilo que eu acabei de falar aqui, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho Jesus, nosso irmão mais velho, para morrer pelos nossos pecados. E aí Paulo diz aqui, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, morremos também junto com Cristo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim nós andemos em novidade de vida. Eu tinha uma vida, eu tomava cachaça, eu era aprontava, eu gostava de gandaia. A partir do momento que eu tive uma conversão, a minha vida precisa ser mudada. O Rafael deu o seu testemunho aqui, uma pena que você não teve aqui sexta-feira, irmãos. O céu se abriu aqui entre nós. Quantos estavam aqui na sexta-feira na vigília? Que tempo precioso, uma pena que você não veio. O que Deus fez aqui no nosso meio foi algo maravilhoso. Espero ver você na próxima. E o Rafael compartilhou conosco aqui a experiência dele, o vício que ele não conseguia largar, um histórico de família, a bebida. E aí quando ele teve realmente um encontro com Deus, quando ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, ele largou tudo aquilo. Porque é exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu não sou mais escravo do pecado. Agora eu preciso viver em novidade de vida. Novidade de vida. E aí ele continua, versículo 5: se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, com certeza seremos também na sua ressurreição. Reconhecendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que seja destruído o corpo do pecado, a fim de não servirmos mais o pecado, não somos mais escravos do pecado, porque aquele que está morto e justificado,
está justificado, está do pecado. Mas se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele, sabendo que havendo Cristo sido ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, a morte não domina mais sobre Ele, pois quando ao morrer, Ele morreu uma só vez, ao pecado, mas quando viver, viver para Deus. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado, no vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, nem ofereçais os vossos membros ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas oferecei-vos a Deus como ressuscitado dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, vistos que já não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso que nós ceiamos hoje aqui, porque o véu que separava já não nos separa mais, e hoje vivemos o tempo da graça. E qual que é o tempo da graça, irmãos? É que eu posso pecar, que nem alguns pregam aí? Não, leva a sua vida, vai levando. Você vive no tempo da graça, que nem alguns pastores estão pregando aí. Não, o tempo da graça todos os meus pecados estão crucificados na cruz, e a partir de agora, o Senhor me enche com o seu Espírito Santo, para que eu não peque mais, para que eu lute contra o pecado. Eu não sou mais escravo do pecado, agora eu vivo em novidade de vida. Esta é a promessa, esta é a promessa, esta é a promessa. E ele diz: vivam, Paulo continua dizendo, vivam pelo Espírito Santo, e não pelas vontades da carne, mas vivam pela vontade do Espírito Santo de Deus. Pecado e morte andam de mão dadas. Pecado e morte, lembre sempre disso. Pecado e morte andam de mãos dadas. E aí, irmãos, eu queria fazer uma separação aqui, e a hora está passando muito rápido, mas eu queria fazer uma comparação aqui entre tentação e provação, baseado nas Escrituras e baseado naquilo que Tiago fala. Queria fazer aqui uma comparação, baseado no que a gente leu aqui em Tiago 1, 13 e 18. A tentação, ela nos separa de Deus. Você sabia disso? A tentação, ela nos separa de Deus. A provação nos lapida, ela nos lapida, nos molda. Quando a tentação nos afasta, a provação, que é aquilo que muitas vezes Deus colocou na nossa vida, Deus permitiu na nossa vida, ela nos molda, ela nos lapida. A tentação, ela aprisiona a carne. Você fica preso, você fica amarrado, sua carne fica presa, dependente daquilo. A provação, ela fortalece o espírito. Eu busco mais a Deus, eu me aproximo mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero ouvir mais de Deus. A tentação é o diabo atuando na vida das pessoas. É o diabo oferecendo os manjares dele. E muitas vezes, aquele que está fraco, aquele que não está em espírito, cedendo àquela tentação, aquele manjar maldito que o diabo está oferecendo. Tentação é o diabo atuando. A provação é muitas vezes Deus atuando na nossa vida, para nos levar para um caminho melhor, para nos trazer de volta, para nos orientar. A tentação nos leva ao pecado. A tentação, irmãos, se nós não os vigiarmos, nos leva ao pecado. A provação nos leva a buscar mais a presença de Deus. A tentação nos afasta de Deus. A provação nos aproxima de Deus. A tentação fortalece a independência. Quanto mais você está sendo tentado, quanto mais você está envolvido com o pecado, menos você quer andar com as pessoas. Você quer andar isolado, você quer andar sozinho, você quer... E a Bíblia diz que o solitário busca os seus próprios interesses. Então, a tentação, ela nos impulsiona à independência, fortalece a independência. A provação, olha que a diferença. A provação nos ensina a depender de Deus, a sermos mais dependentes de Deus. A tentação é ilusão, irmãos. É ilusão. Eu acho a mulher do vizinho mais bonita,
A casa do vizinho é mais bonita, o carro do vizinho é mais bonito, a grama do vizinho é mais verdinha, tudo do vizinho, tudo do outro é melhor. Uma ilusão. Ah, se eu fosse casado com essa mulher. Ah, se eu morasse nessa casa. Ah, se eu ganhasse o que ele ganha. Ah, se eu frequentasse o salão que ela frequenta. Ah, se eu tivesse as roupas que ela tem. Ah, se eu morasse na casa que ela mora. Ilusão. A tentação nos leva à ilusão, à inveja do outro, à comparação, aquilo que matou espiritualmente Caim. A aprovação nos leva para a realidade. Muitas vezes nós estamos meio perdidos, dispersos, distraídos, e o Senhor permite que venha para mim e para a sua vida alguma provação que nos traz de volta para o centro, nos traz de volta para a realidade dele. A tentação opera por engano. A tentação opera por engano. A provação opera pela verdade. Pela verdade. Não tem mentira. É pela verdade. Sabe, irmãos, voltando aqui para a questão da ilusão. Voltando aqui para a questão da ilusão. Como é bom, sabe, às vezes nós saímos de alguns ambientes que nós frequentamos para frequentarmos outros, para achando que não está bom lá, eu vou para outro lugar, achando que lá vai ser melhor. Como são perfeitos aqueles que nós não convivemos. Como são perfeitos aqueles que nós convivemos. São muito perfeitos. Aí a partir do momento que eu começo a conviver, eu percebo que as pessoas são iguais. A tentação opera pelo engano, a aprovação pela verdade. A tentação nos leva a uma escolha. Eu decido se eu peco. Ela nos leva a uma escolha. E a aprovação, ela é enviada por Deus. Muitas vezes nós não escolhemos. Deus permitiu. Mas Deus permitiu. Sabe, irmãos, muitas vezes, nós vamos ter que fazer escolhas. Virão tentações aos nossos, aparecerão tentações diante de nós, em todas as áreas. Às vezes é uma tentação financeira, é uma tentação sexual, seja ela qual for. E nós precisaremos fazer escolhas. Lembrando, o pecado e a morte caminham juntos. Nós precisaremos fazer escolhas. E às vezes a sua tentação nem é uma tentação tão pesada. A sua tentação é para ganhar mais dinheiro. Quero ganhar mais dinheiro, quero ficar mais rico. E isso te distancia de Deus. Aí vem Deus, permite que você quebre uma perna. Aí você fica no estaleiro lá 1 mês, sem poder levantar da cama. Aí você olha para trás e fala assim: poxa vida, nesse 1 mês quanto que eu não ia faturar? Nesse 1 mês o que eu deixei de ganhar? O que eu deixei de faturar? Para a gente compreender, ter a compreensão do que é tentação e do que é provação. Sabe, irmãos, Deus está nos preparando para algo novo, para algo melhor. E ao longo dessa caminhada no estudo de Tiago, eu tenho certeza que Deus vai nos levar a termos um crescimento, a avançarmos, crescermos juntos, para podermos experimentar o que de melhor a Bíblia tem para cada um de nós. Para cada um de nós. É tempo de voltarmos a Deus, é tempo de buscarmos mais a Deus. Amém?